Capitães de Areia, de Jorge Amado. E esse livro, sugiro a leitura dos senhores, ele promove a marginalização infantil. Eu escrevi um primeiro livro, assim, né, que era um livro que chamava de fanzine na época, né? Os fanzines. Que para quem não sabe, isso era algo escrito à mão, que a gente tirava xerox, assim, ou a máquina, eu fiz a máquina de escrever, e tinha umas ilustrações que eu fiz com carvão, assim, que eram poesias de terror, que contavam histórias de terror, mas era em formato de poesias. E aí eu vendia isso na rua, as pessoas compravam, achavam legal, mas porque era uma adolescente que tinha escrito ali, né? Eu toda gótica na rua vendendo aquilo. E depois, assim, por volta dos 18 anos, então eu escrevi o meu primeiro romance de terror mesmo. E fui escrevendo outras coisas, assim, né? Não só o terror, mas a fantasia também, mais a dark fantasy, que é uma fantasia sombria. E um pouquinho de literatura latino-americana, que vai avançando em terrenos, assim, do horror pessoal, mas que não são terror, né? Mas atingem a gente de alguma outra maneira. E também uma literatura ficcional que é multigênero, assim, né? Como o Blasfêmia e Andogata também. Tu falou sobre fanzine, eu achei muito legal, porque eu tive uma experiência com fanzine. Fanzine, gente, ele é uma parada bem punk, assim, né? Ele nasceu com esse propósito, assim, meio das grandes editoras não lançarem o que tu quer ler, então, eu acho que nasceu na Inglaterra, se eu não me engano. Então as pessoas faziam esse formato para conseguir fazer a informação delas chegarem nas outras pessoas, que basicamente seria uma postagem analógica. O que a gente tem hoje no Instagram, de fazer uma reportagem, nós mesmos, as pessoas olharem, o fanzine tinha esse objetivo. Porém, eu tenho uma experiência da minha professora de literatura, quando eu estava no ensino médio, que ela pediu para nós fazermos um fanzine sobre capitalismo. E daí a gente tinha que recortar as coisas da revista, né? Eu falei um monte de coisa, falei sobre socialismo, sobre direita, sobre esquerda no fanzine. E daí, olha só, ela pegou, fez um varal na escola e deixou todos os fanzines ali para todo mundo chegar e ver, né? O que cada fanzine falava. E a professora depois deu uma maior confusão na escola porque a escola não gostou desse tema, dela ter abordado. Então eles limitaram ela a ficar na literatura básica. Foi quando deu esse grande protesto assim, interno, e ali que eu comecei a entender o que era literatura na escola pública, como tinha que funcionar. Ali já começou a fundir um pouco a forma que eu enxergava a literatura nacional, e graças à minha professora de literatura que eu consegui enxergar, sair da Matrix, né? Consegui, não, mas não é só o que está na escola que deveria os alunos estarem lendo. Existem outras coisas, outros autores independentes também, que promovem esse tipo de leitura, que a gente vai falar mais à frente, e que eu acredito muito que deveria ser implantado nas escolas. Seria a gente incentivar os alunos a lerem o que eles gostam e ensinar eles a interpretarem aquilo que eles gostam para eles evoluírem ao ponto de chegarem nessas leituras obrigatórias. Leituras mais velhas, digamos assim, que seria uma forma da literatura salvar um pouco os novos leitores. Como professora de literatura de português, né, então a gente faz uma breve contextualização, assim, isso que tu falou, tem um grande fundamento, né, assim, mas a gente tem que entender um momento histórico onde se forma a educação brasileira, né, em termos de grade curricular. Então, tu estudou, assim, provavelmente isso lá durante a década de 90, né, mais pro final, acredito, né, Ed? 2000. Então, a gente pega, assim, uma grade curricular da década de 90 que é formada lá no final dos anos 80, que ainda segue um modelo implantado durante a ditadura, que é um ensino tecnicista, né? É um ensino voltado para a utilidade, onde tu tem que formar um cidadão útil para a sociedade em termos de técnica, né? E as humanas foram
dilaceradas na grade curricular durante a ditadura. E o movimento da educação veio tentando fazer esse desmonte desse ensino tecnicista e inserir as humanas de uma maneira crítica dentro da educação. E a leitura, a literatura, faz parte da formação de um cidadão crítico, né? A gente ler um texto é você aumentar o seu horizonte de expectativas, é você multiplicar quem você é, né? Multiplicar o seu conhecimento. Entender um texto necessita de um leitor que tenha instrumentos para criticar e compreender o mundo ao seu redor. Isso era justamente o que a ditadura não queria. E a gente já entrou no lance político aqui, mas a gente tem que falar sobre isso também, porque isso que é a vida, né? E vai refletir na nossa literatura depois. Mas ler é um exercício de cidadania, né? E permitir que se escreva também, porque a partir da escrita a gente coloca no mundo não só a nossa opinião, mas quem nós somos, e quem coloca no mundo também coisas que nem sabemos que somos, né? Coisas que queremos para um mundo melhor. Então, os alunos vão entrar em contato com a literatura a partir dos clássicos selecionados durante a ditadura lá, né? Como autores que eram acolhidos pelas ideologias da ditadura. Muito depois mesmo, e eu vou te dizer que a partir de 2005, 2010, que a gente veio ver uma grade curricular que tem autores nacionais que eram chamados de autores da contracultura, como, por exemplo, Paulo Leminski. Poeta aos 17 anos é fácil. Eu quero ver alguém continuar acreditando em poesia aos 22, eu estou com 41, aos 45 anos, aos 50, aos 60 anos. Até a gente encontrar um poeta, por exemplo, como Drummond, ou como o admirável Mário Quintana, que são poetas que estão fazendo poesia há mais de 60 anos. Já há mais de 60 anos que a poesia é o assunto deles. Mas assim, adorei, porque a gente já tomou o rumo de como a gente vai tratar a literatura do Brasil. E eu quero que a gente fale sobre os problemas da literatura, eu quero que a gente fale sobre as coisas boas que estão acontecendo, mas eu quero que a gente reflita também sobre esse passado que tu acabou de dar uma aula, explicou certinho por quê. E quero também falar sobre a parte que mais nos satisfazemos, que é a parte de escrever, de criar esse universo. Mas, quando eu falo da escola, eu vou falar a minha vivência. A minha vivência foi nos anos 2000, no ensino médio dos anos 2000. E eu falo o seguinte, eu não sentia vontade nenhuma de ler um livro de literatura pela grade escolar. E quando eu falo da professora de literatura que fez isso, a culpa não era dela, tu explicou isso. Ao contrário, ela incentivava, ela ia para cima, ela fazia a gente pensar e ela me ajudou muito a ser quem eu sou hoje. É um dos professores que me ajudaram muito na escola a ser quem eu sou hoje. Aí eu vou entrar numa polêmica agora, que seria a ver com a próxima pergunta, e também depois a gente vai falar do teu livro. Se essas pessoas conservadoras lessem coisas fora da bolha delas, elas proibiriam 90% dos livros que estão na biblioteca da escola pública. A Bíblia é ensinada para as crianças. Será que é tão menos violento do que ler Jorge Amado, o Jorge Amado criou todas essas metáforas, essas camadas para colocar os personagens dele, para evidenciar a violência brasileira, para falar sobre os locais? Será que ela não teria também que proibir os filhos de lerem a Bíblia? Ou daqui a pouco proibir os filhos de estudar a história? A nossa história, toda a história é violenta. Chegou até mim a informação da leitura desse livro, Capitães de Areia, de Jorge Amado. E esse livro, sugiro a leitura dos senhores, ele promove a marginalização infantil. Você falou uma palavra que eu acho que define tudo, né? Que é a ideia de conservador, né? O conservador, ele mantém a estrutura, né? É para isso que serve o conservadorismo. Então, você tem princípios, né, os quais você não pode quebrar. E aí, quando a gente passa para o campo da religião, a gente acaba chamando isso de dogma, né? Sem o dogma, a religião não existe. Sem os princípios, o conservadorismo também não existe. E ele é uma ferramenta, ele é um instrumento de manutenção de poder dentro da sociedade, né? Então, tem lá o Vampiro à Máscara, que é um jogo de RPG que tem
uma parada chamada Camarilla, que é tipo a Herbalife lá dos vampiros. É Claro. estrutura de pirâmide, né? É estrutura que vai manter ali os vampiros poderosos no poder, fazer os menores fazer o que eles querem, os mais poderosos querem. E também vai manter o que sob controle, que é o que eles chamam de gado, que são os humanos, né? Conservadorismo. Então você tem princípios, né, os quais você não pode quebrar, e aí quando a gente passa para o campo da religião, a gente acaba chamando isso de dogma, né? Sem o dogma, a religião não existe. Sem os princípios, o conservadorismo também não existe. E ele é uma ferramenta, ele é um instrumento de manutenção de poder dentro da sociedade, né? Então, tem lá o Vampiro à Máscara, que é um jogo de RPG que tem uma parada chamada Camarilla, que é tipo a Herbalife lá dos vampiros. É Claro. estrutura de pirâmide, né? É estrutura que vai manter ali os vampiros poderosos no poder, fazer os menores fazer o que eles querem, os mais poderosos querem. E também vai manter o que sob controle, que é o que eles chamam de gado, que são os humanos, né? A alimentação deles. Mas eles vão fazer essa estrutura chamada Camarilla funcionar com base em princípios conservadores, né? Então isso é uma grande alegoria para a sociedade que a gente vive hoje. O Vampiro à Máscara é um jogo político. E nós aqui na sociedade dizemos que não gostamos de política. Porém, nós vivemos um jogo político e sofremos o jogo político. E sofremos as consequências do jogo político quando nós nos ausentamos desse jogo ou nos isentamos desse jogo. Então, na verdade, o que acontece quando alguém sobe na tribuna que é conservador, e eu não vou falar de religião, embora eu tenha as minhas reservas, né, quanto a religião está sendo utilizada como um instrumento de manipulação de massa e não para o final que a religião tem de fato, que é trazer paz por espírito, seja qualquer religião, acho que tem essa finalidade, né? Fazer com que a gente seja pessoas melhores, com que sejamos pessoas melhores, né? Está sendo um instrumento de manipulação de massa, de manutenção de estruturas de poder dentro da sociedade e até de dizer o que é certo e o que é errado, sendo que nós somos uma sociedade laica, né? Nós somos um Estado laico. E é importante que as pessoas saibam disso, porque cada vez mais essa é uma planta daninha, né? Ela vai enraizando em lugares onde ela não deveria estar, né? A sociedade conservadora, ela quer dizer o que é o certo e o errado, ela não quer dizer a lei. Ela quer dizer como você tem que se comportar, quem você tem que ser para que você seja aceito dentro do clube do Bolinha e da Luluzinha, né? Para quem você tem que... a quem você tem que obedecer e o que você tem que fazer para obedecer, para você poder fazer parte da sociedade, poder fazer parte da estrutura hierárquica, e quem sabe um dia você chega lá em cima, se você merecer. Então é isso que a sociedade conservadora quer. E a educação, já dizia Paulo Freire, ela não pode ser conservadora, ela tem que ser libertária. Ela é uma educação emancipatória, que tem que servir para formar cidadãos críticos e que vão fazer e que vão construir uma sociedade melhor, né? Não uma sociedade que vai dizer como você tem que ser, mas como nós devemos nos comportar para sermos pessoas melhores. Vocês já ouviram falar sobre Vampiro à Máscara? É um jogo de RPG em que você interpreta um vampiro. E meu marido, ele é mestre de RPG e decidiu narrar sua primeira mesa de vampiro. É um sistema de pura interpretação, e ele fez uma missão focada em uma investigação que está sendo muito divertido. E essa é a Ellen, minha personagem que é detetive.